vocês e dessa vez de uma forma muito especial. Nós estamos começando hoje aqui na Inovar uma série muito especial, desenvolvida especialmente para vocês, chamada Projeto Desenvolver. O intuito dela é levar um pouco desse nosso propósito, nisso que nós acreditamos, para que você possa compartilhar conosco desses conceitos que têm mudado a vida de tantas pessoas. Então nós vamos estar falando nessa primeira série com vários vídeos sobre o que é propósito. Vamos estar discutindo com vocês aqui um pouquinho dessa palavra que tem sido tão falada no nosso dia a dia e que muitas vezes as pessoas não sabem o que significa realmente propósito. Além desse vídeo, que começamos hoje falando do que é propósito, nós vamos trazer também como você pode descobrir o seu propósito. Nós desenvolvemos aqui na Inovar 4 métodos que você vai poder usar para inserir o propósito no seu dia a dia e fazer com que ele realmente aconteça e mude a sua vida. Então, acompanhe aí que vem muita coisa boa chegando para vocês. Bom, então quando eu pensei no projeto Desenvolver, a gente começar esse primeiro vídeo falando do que é propósito. E aí eu fui pesquisar o que é propósito no dicionário frio, vamos colocar assim, né, ao pé da letra. Então, propósito é um objetivo, uma razão, um intuito, né, que você coloca ali para tua vida, para tua experiência ou para alguma coisa. E aí eu achei isso muito pouco, muito vago e eu falei, não, tá faltando alguma coisa. E eu tava com Audaz, que é o livro de Maurício Benvenuti, e ele coloca no livro que propósito significa construir significado. E aí eu encontrei realmente o que eu estava procurando, porque eu acredito nisso, que é algo mais, é aquela coisa que vem de dentro, que dá inspiração, que dá a razão de ser. Então, eu gostei muito disso. Então, propósito significa construir um significado. E aí, quando eu falo desse construir significado, eu falo daquela razão de você pensar de manhã assim, pular da cama e ter uma razão, uma coisa que te move para poder ter ali o teu dia a dia, aquele prazer de você estar fazendo alguma coisa. Então, isso para mim é propósito, é você encontrar aquilo, aquela razão. E aí eu penso num coração, numa coisa que pulsa. Então o coração ela é a força motriz que te faz fazer algo. Então foi o que eu pensei quando eu pensei da gente falar sobre propósito. Não tem como falar sobre propósito sem que a gente pense nele como essa força que vem de dentro, essa energia que te faz, poxa, é mais um dia, não é menos um dia. Então é aquilo que a gente vai fazer você ir pra frente, que vai viver aquele dia, que vai voltar pra casa depois e vai pensar, poxa, meu dia aconteceu isso e isso, e vai guardar ali na mente aqueles momentos, aquela vivência que você teve naquele dia. Comecei a perceber que hoje propósito está muito na moda, então as pessoas falam muito de propósito, só que eu vejo que as pessoas falam de propósito daquele jeito assim, ó, é uma frase bonita, eu vou pegar, vou botar lá no meu story para todo mundo ver, ou então eu vou escrever essa frase, vou pregar lá no espelho, vou olhar para ela todos os dias e esse vai ser o meu propósito. Não, não é isso. Né? Isso não vai fazer essa força motriz acordar dentro de você, essa razão do querer buscar algo mais, essa inquietude. Então, propósito é muito mais do que isso, né? É aquela força realmente que faz querer você ser você todos os dias. Eu vi muita gente, na minha experiência nas empresas, às vezes conversando com pessoas, empresários, funcionários, colaboradores, e quando eu faço essa pergunta assim, qual é o teu propósito? Algumas pessoas falam, eu trabalho todos os dias para ser rico, eu quero uma vida boa, eu quero ter sucesso, eu quero viajar todos os dias, eu quero sair e curtir a vida. Poxa, será que isso realmente é um propósito, né? Como também já ouvi algumas pessoas dizerem, não, o propósito eu trabalho porque eu preciso tirar minha empresa da lama. Poxa, ter um propósito de tirar sua empresa da lama, será que realmente isso é um propósito? E aí eu fiquei pensando, propósito, você ganhar financeiramente, você ter ali o dinheiro para você viver bem, talvez seja uma consequência do propósito que você estipular para você, né? Então não acho que isso seja um propósito fim. Então você acordar todos os dias porque você quer ficar rico, acho que não é aquele propósito, aquela força, aquela razão. Então
propósito, a razão do propósito é você ter felicidade. Então, se a gente for pensar aí como ser humano, a gente nasce com o propósito de buscar a felicidade. Então, aí você vê um bebê chorando, né? Se você der comida ou o que ele quiser, ele vai quietar. Por quê? Porque ele teve a sensação da felicidade. Então, quando está na adolescência, que quer um namoradinho novo, uma namoradinha, e aí você, quando escolhe essa pessoa, você não escolhe a pessoa para poder casar, noivar, namorar, para ser infeliz. Não, você escolhe para quê? Para buscar a felicidade. Então, propósito é isso, gente. Propósito é felicidade, é você ir em busca da sua felicidade. Então, isso é o propósito, é isso que tem que te mover pela manhã. Então, o que é que te faz feliz? Né? Qual é a tua felicidade? Onde é que está a tua felicidade? E isso aí você ir atrás. Então, esse é o propósito. O propósito é te fazer feliz. E quando eu pensei nisso, eu me lembrei de um hamsterzinho, né? Quando você vê aí nos desenhos animados ou numa pet que você chega lá e tá aquela rodinha lá, o bichinho rodando, 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 rodando. Então, e sem sair, sem chegar a lugar nenhum. Então, como é isso? Então, muitas vezes muitas pessoas estão nessa roda de hamster, rodando, correndo atrás, feito um louco, trabalhando muito, intenso, e aí quando termina com aquele cansaço e olha, ele simplesmente não chegou a lugar nenhum, né? Continua ali naquela roda. Então, essas são as pessoas que não têm um propósito, que se cansam, trabalham demais, mas não saem do lugar, não chegam a lugar nenhum, não tem um objetivo, por isso que fica sempre rodando, rodando, indo e vindo para o mesmo lugar. Como é que eu posso fazer uma analogia para quem tem propósito? E aí eu pensei naquela pessoa que senta no carro e assume o volante e sabe exatamente aonde quer ir. Então, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira viagem com os meus filhos para ir para Disney. A gente planejou durante muito tempo essa viagem. E aí esse dia finalmente chegou. A gente pegou a mala e foi para o aeroporto naquela ansiedade, sentou no avião, coração batendo forte. Por quê? Porque eu sabia que aquele avião ia me levar à felicidade. Então a sensação, eu sabia onde eu iria chegar. Eu sabia o que eu ia proporcionar aos meus filhos, a mim mesma. Então aquela sensação da conquista, da felicidade. Então isso é quem tem um propósito definido. Eu assumo o controle ali do volante e sei exatamente aonde eu quero ir. Eu sei o que eu busco todos os dias quando eu acordo. Então quem tem um propósito definido tem isso muito claro. Pensando nisso, vendo sobre esse aspecto, eu vejo o propósito então como sendo a chave que conecta as pessoas diferentes com interesses iguais. Então cada um de nós é único, cada um tem um tempero, tem um comportamento, age de uma forma, mas existem pessoas que possuem interesses ou propósitos semelhantes. E pensando nesse conceito, né, nesse método aí, dentro desse conceito, eu me lembrei de quando nós estivemos em Orlando, né, num treinamento, e que nós fomos visitar o backstage da Disney, lá no Magic Kingdom, ou seja, fomos conhecer os bastidores da empresa que mais encanta pessoas no mundo todo. E conhecer esses bastidores trouxe vários aprendizados, mas um deles que eu quero ligar aí ao propósito, que eu achei muito bacana, que nós conhecemos como é que é feito o processo seletivo da Disney. E o processo seletivo da Disney não é, eu vou entregar o meu currículo lá. Não, você entra no site da Disney e se cadastra. Só que o primeiro passo para que você possa se cadastrar, você precisa assistir a um vídeo, e eu assisti esse vídeo. Esse vídeo é muito interessante porque não é um vídeo institucional comum. Ele começa com o castelo da Cinderela, os fogos, o Mickey, o Pato Donald. Então todo um encantamento que começa dali, que quando você começa a assistir o vídeo você vai se encantando. E no final do vídeo, que é muito legal, ele pergunta assim, e aí, você quer viver nesse nosso mundo mágico de encantar pessoas? Então é muito mais do que uma empresa. Ele está te convidando a, junto com ele, viver o propósito da Disney. Então o propósito da Disney é esse: proporcionar momentos mágicos e encantar pessoas. E o candidato que naquele momento olha para o vídeo e fala, não, nossa, eu tenho que realmente ver, nem posso pular, essa é uma chatice, já não faz parte da equipe da Disney. Então a Disney não quer essas pessoas, ela quer descobrir talentos que possuem o mesmo propósito que ela, para que juntas elas possam potencializar esse talento. Então achei muito interessante, e isso mostra a importância de você ter um propósito bem definido.
falamos então aí um pouquinho do que quais são os conceitos do propósito, mas eu acho interessante a gente falar também sobre o que não é propósito, porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho esse conceito de propósito. Então vamos imaginar, assim como a gente estava falando do carro, de assumir o volante, vamos imaginar que o propósito ele seja uma estrada, né? Essa longa estrada da vida aí, e essa estrada ela requer escolhas. Então eu posso escolher uma estrada com asfalto novinho, super reta, e que se vocês forem como eu, vão pisar no acelerador e vão correr, e vão aproveitar aquela estrada ali, e vão chegar rápido. Mas qual foi o desafio que nós encontramos ali no meio do caminho? Não teve, eu simplesmente peguei uma reta, sem trânsito, asfalto livre e cheguei. Então eu posso chegar rápido, mas será que eu tive o desafio que nos move? Então nós seres humanos somos movidos por desafios, alguns mais, outros menos, mas somos movidos por desafios, e se eu chego rápido, se é fácil, a gente não dá valor, não é assim? Por outro lado, eu posso fazer a escolha de seguir numa estrada em que tem muitas curvas, muito buraco, que é super perigosa. E aí o que vai acontecer se eu escolher essa estrada? Eu vou estar tão atento ali, tão tenso no volante, porque eu vou estar preocupado com a segurança, né? Se tem um buraco, se a próxima curva é perigosa ou não, que eu não vou aproveitar a viagem. Então eu não vou curtir os detalhes, eu não vou aproveitar a vida. Então a gente vai estar tão preocupado, tão tenso ali com o caminho, que eu não vou curtir a paisagem, eu não vou ver o que aconteceu, eu não vou curtir a vida. Então, o propósito, ele é feito de escolhas. E escolhas, nós temos que, muitas vezes, fazer algumas renúncias. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Então, se eu pensar que eu quero ter uma vida saudável, se esse for o meu propósito, eu vou ter que renunciar a doces, chocolates. Então, vou ter que fazer algumas renúncias. E qual é a diferença dessa renúncia quando eu não tenho propósito? Muitas vezes eu vou renunciar a algo que vou ter que pagar um preço muito alto. Vou ter que renunciar a estar junto da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu amo, e isso é um preço caro. Agora, a partir do momento em que eu tenho um propósito definido, eu faço renúncias, mas essas renúncias nunca vão afetar a minha felicidade. Ou seja, serão renúncias que serão feitas em que nunca essas escolhas, essas renúncias vão me deixar infeliz. Porque eu tenho um propósito claro, e esse meu propósito é de ser feliz. Continuando nessa estrada, a gente pode tirar algumas conclusões. Primeira delas, propósito não é ter velocidade. Então, velocidade é prazo. Eu vou estipular um prazo para que eu faça isso. Isso não é ter propósito. O segundo é que o propósito não está ligado com a chegada. Eu cheguei a esse lugar, eu vou chegar àquele lugar. Isso é meta. E meta pode até fazer parte do propósito. Eu tenho uma meta de fazer uma viagem, eu tenho uma meta de ir à Disney. Ok, mas não é o meu propósito ir à Disney. Essa é a minha meta, ela pode estar dentro do meu propósito. Meu propósito é estar lá e buscar a felicidade, a satisfação de viver aquele momento. Então, propósito é diferente da meta. Falando sobre isso, né, fazendo todas essas reflexões, então pensando no que a gente viu de ser propósito, do que não é propósito, e eu vejo que as pessoas podem estar se perguntando, sim, mas qual é o objetivo de eu definir um propósito? E aí eu faço uma pergunta: o que te faz um diferencial no mercado de trabalho, dentro da tua vida pessoal? Imagine que você quer muito entrar numa multinacional. Essa multinacional dos teus sonhos agora colocou uma vaga que você se encaixa nesse perfil. O que é que te faz ser um diferencial em meio a tantas pessoas que vão estar lá concorrendo junto com você nessa vaga? Você pode me dizer, Flávia, é o diploma que eu tenho. Eu tenho um diploma em 3 diplomas, 3 graduações. Pode ser, mas vamos pensar um pouquinho. Quantas pessoas tinham na sua turma quando você se formou? 30, 40? Então, será que essas pessoas também não têm o mesmo diploma que você tem? Então, talvez isso não te torne um diferencial. Mas eu tenho uma experiência muito boa, eu fico muito tempo nas empresas, poxa, que legal, isso mostra consistência.
Mas será que também não existem pessoas no mercado que têm a mesma experiência ou até mais experiência ou tempo de casa, como a gente costuma dizer, do que você? Então talvez isso também não te torne um diferencial. Mas respondendo a pergunta, o que te torna um diferencial nesse mercado é você ter um propósito definido. Por quê? Porque quando você descobre o seu propósito, você tem um algo mais a oferecer para o mercado. Você oferece um algo para o mercado. Você está tão vivo nesse propósito, tão intenso com esse propósito, que seus objetivos, suas ações, sua razão de ser está muito bem definida. Então você encanta a todos que estão ao seu lado com esse propósito. Então você leva algo mais ao mercado. Ao contrário das outras pessoas que simplesmente querem ir ao mercado e obter dele alguma coisa. Então você deixa de ser mais um na multidão para ser a pessoa certa dentro daquilo que você quer.